Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso especial aqui do Sebrae Lab, onde a gente vai estar falando aí sobre o mercado de longevidade. Meu nome é Denis Cruz, e para você que está acompanhando esse material, essa estreia aqui no canal do Sebrae Lab, é sempre bom lembrar para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita, se não é inscrito, curtir aqui os nossos conteúdos. A gente tem aí uma sequência de materiais que estão sendo desenvolvidos aqui no canal do Sebrae Lab, e é sempre uma alegria quando a gente recebe convidados especiais para trazer temas dos mais diversos. A gente sabe que os consumidores do futuro não vão ser da geração dos millennials famosos, né? Serão consumidores mais maduros. E essa pirâmide etária, ela já praticamente se inverteu. Então é importante que, para a gente atender esse público que vai estar mais maduro, a gente precisa entender, a gente precisa respeitar, acima de tudo, as especificidades que envolve essa geração aí de consumidores mais, digamos assim, mais maduros, né? Então, para isso a gente está trazendo aqui nossa convidada especial, a Patrícia Galante de Sá, que é coordenadora do curso de formação executiva da longevidade da Fundação Getúlio Vargas, para estar nessa nossa palestra especial aqui, que a gente chama aí de oportunidades de negócios na economia prateada. Eu estou com 39, eu estou com 39, cabeça branca aqui, já no prateado, enfim. Mas é importante a gente ter consciência em relação àquilo que a gente vai encontrar de mercado para daqui a pouquinho, né? Então, nada melhor do que falar com quem conhece do assunto, e eu quero trazer para cá e já agradecer a presença aqui da nossa querida Patrícia de Sá. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Denis. É sempre um prazer falar sobre esse assunto, que eu digo que quem lida com longevidade é, antes de mais nada, um ativista, porque é uma agenda aí muito importante e que interessa a todos nós, independente de qualquer outro marcador social, né? Porque se a gente for sortudo, todos nós um dia seremos idosos, né? Então, não importa a orientação sexual, raça, classe social, todos nós vamos envelhecer. Então, é bem bacana a gente poder estar colocando essa agenda para frente, vocês abrindo essa oportunidade para a gente levantar esse assunto. Que maravilha. Patrícia, a gente que fica muito feliz de estar recebendo você aqui, ter reservado um pouco do teu tempo para estar falando com a gente. Então, já deixo você à vontade, sem mais delongas aqui, fica à vontade para dar o recado aí. Tá, obrigada, Denis. Bom, eu sei que eu estou falando dentro de um universo de empreendedores, né? E quando o Denis me convidou, ele estava muito preocupado em falar de empreendedorismo para o público 60 mais. Mas eu falei, Denis, eu acho que todo mundo, jovens e mais velhos, precisam ressignificar o entendimento que eles têm sobre o ecossistema de empreendedorismo, porque realmente esse título que está aqui, ele não é um título de efeito, não. A economia prateada, ou economia da longevidade, vai ser a maior campo de oportunidade de negócios nos próximos anos, independente se você é velho ou é jovem, tá? E eu trouxe aqui, eu quis estruturar essa palestra com vocês, primeiro começando com uma parte mais hard de dados, né, para vocês entenderem o tamanho da problemática e contextualizar um pouco a problemática, e depois a gente ir para uma questão mais cultural, sociológica, onde a gente fecha, né, esse ciclo de entender que oportunidades são essas e por que a gente deveria estar preocupado com elas. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é que a ONU, já em 2017, mapeando, né, tendências globais, tinha colocado o envelhecimento populacional como uma mega tendência, uma das 4 mega tendências. E é interessante porque, portanto, nós estamos falando de um fenômeno que é global, tá? Isso está acontecendo no mundo inteiro, mas em alguns países isso está acontecendo de forma mais acelerada do que em outros. Brasil, Índia, são países onde o envelhecimento está acontecendo mais rápido do que em outros países. Então, nós já somos
30,3 milhões de idosos. Os idosos representam 15% da população brasileira. E aqui o dado está como 20% do consumo, mas na verdade não é 20% da renda. Mas é de se esperar que a renda se traduza em algum momento em consumo, né? Porque você tem que pagar moradia, bens, serviços, o que movimenta 1,6 trilhão de reais já. E isso, se fosse considerado, né, comparado com o PIB, já representaria a terceira economia do mundo. Então, olha quanto dinheiro realmente nós estamos falando, circulando nesse segmento que varia a classificação, alguns consideram 50 mais, outros 60 mais, o conceito é bastante fluido, tá? O IBGE tem muito dado para quem se interessar sobre esse assunto, inclusive estratificado por estado, por gênero, você pode fazer estudos interessantes. Então, em 2020, nós já tínhamos, como Brasil, 54 milhões de pessoas, que 26% da população, e vocês podem ver que isso vai exponencializando, e a gente chega a 2050 com 42% da população com mais de 50 anos, tá? E aí, olha esses dados, né, que incríveis para a gente entender esse mercado. Até 2040, quase 60% da força de trabalho vai ter mais do que 45 anos. Se a gente aumentar para 50 anos, metade da força de trabalho vai ter 50 anos. Isso já coloca um desafio tremendo para as organizações em geral, porque isso significa que não vai ter jovens suficientes para serem recrutados para compor o quadro das empresas. Empresas que hoje estão evitando contratar pessoas mais velhas e que estão obrigando as pessoas, por política corporativa, a serem compulsoriamente aposentadas aos 60 anos. Quer dizer, não é uma conta que não fecha, né? Então, se a gente for olhar, para pegar um dado da AB3, né, a maior parte dos CEOs, né, a idade média dos CEOs das empresas que estão listadas com ações na B3 tem mais de 50 anos. E o Sebrae tem um dado também muito interessante de que os negócios mais duradouros são negócios tocados por pessoas com mais de 60 anos e que eles são os maiores empregadores que nós temos no Brasil. Então, a gente começa aqui, aos poucos, né, na minha palestra, a demolir um pouco a percepção que nós temos sobre o envelhecimento e os idosos, né? Uma outra questão interessante, né, é que, e aí já, não sei quem conhece a expressão do Oceano Azul. O Oceano Azul é aquele espaço de mercado ainda não explorado, né? Onde ainda estão várias oportunidades, diferentemente do Oceano Vermelho, sangrento, onde tem a concorrência acirrada. E aí, então, se criou esse novo oceano, que é o Oceano Prateado, que vai ser realmente um mar de oportunidades. O Bank of America, ele considera que esse mercado pode chegar a valer 600 bilhões de dólares até daqui a 4 anos, minha gente. 4 anos, 600 bilhões de dólares de oportunidade de mercado. E realmente o ecossistema de inovação está começando a migrar para a área de health tech, porque saúde, obviamente, é um item muito relevante quando a gente está falando de população mais velha, e senior tech, que são um monte de equipamentos, sensores de presença, coisas para moradias, uma série de tecnologias que vão ser implementadas
no vestuário, nas residências, nas cidades, né, voltadas para esse público prateado, vamos chamar assim. Então, o próprio ecossistema de inovação já está começando a criar espaços. O HCOR, por exemplo, tem um hub de inovação em São Paulo, que se chama Distrito, que só congrega Health Techs e Senior Techs. E para a gente ver em dados demográficos duros mesmo, para a gente ver, até 1985, a gente ainda tinha o que chama a pirâmide egípcia, que é essa pirâmide onde a base é mais larga do que a parte de cima. E aí, quando a gente chega em 2020, a gente começa a ver esse inchaço, essa barrigada, né, que vai dando na demografia, que começa a mostrar que a pirâmide etária inverteu, ou seja, você começa no processo de envelhecimento populacional e de redução da base de jovens. Se a gente pensar em termos de previdência, por exemplo, significa que a gente está com cada vez menos jovens trabalhando para sustentar cada vez mais idosos. Mas a gente vai desmistificar um pouco também essa questão daqui a pouco, né? Então, a gente vai vendo que o tempo vai passando e a idade mediana vai subindo de 19 para 21, para 33, cada vez isso vai sendo uma tendência de maior envelhecimento. Mas esse envelhecimento, ele não acontece igual para todo mundo, tá? É o que a gente chama de interseccionalidade, quando você agrega em cima da questão da idade outros marcadores sociais, como, por exemplo, raça, orientação sexual, região onde a pessoa mora, classe social e, às vezes, até o bairro. Então, por exemplo, aqui a gente vê que um homem branco, ele vive, em média, 6 anos mais do que um homem negro. Uma pessoa que mora em Niterói, branca, pode chegar a viver 13 anos mais do que uma pessoa negra na mesma cidade. E num bairro mais violento, como Queimados, essa diferença, você vê que a expectativa de vida de ambos reduz, porque eles vão morrer mais cedo, mas ainda o branco vive 10 anos mais do que um negro. Então, isso é o que a gente chama de interseccionalidade, quando você começa a cruzar a idade com outros marcadores sociais. E quando a gente fala de gênero, aí que o bicho pega, porque as mulheres, elas vivem mais do que os homens, em média, no Brasil, 5 anos. E ainda com uma outra questão, elas têm uma velhice mais saudável e independente do que os homens. Os homens, eles são vítimas do que a gente chama os 3 Bs, que é o biology, ou biologia, booze, que é o álcool, e bravado, que é a violência. E o bravado também pode ser entendido não só como violência da criminalidade, né, ao que os homens costumam estar mais expostos, principalmente em bairros favelizados, em periferias com crime organizado, mas também pelo fato de que, culturalmente, o homem não expressa suas emoções ao longo de uma vida, e ele paga um preço muito alto lá na frente, na velhice, sob a forma de depressão, suicídio e doenças, né, psicossomáticas. Então, a qualidade de vida do homem na velhice é pior também, por causa de toda uma história aí de não ter, a mulher ter uma biologia mais resistente. Mas, por outro lado, se a gente for olhar não pelo quesito de saúde, mas pelo quesito de renda, a mulher, ela tem uma herança maldita, que é o fato de que ela vem de uma vida, de uma carreira, onde geralmente ela tem um gap salarial em relação aos homens, ela tem menos progressão na carreira, os homens são mais favorecidos para atingir os cargos mais altos. Então, a tendência é que as mulheres, elas se aposentam com salários, em média, menores
do que os homens, e ainda ficam viúvas, ou seja, ainda elas viram arrimo de família porque o companheiro que complementava o orçamento da casa acaba morrendo. Então, vejo que não está bom para ninguém, né, gente? E a gente vai ter que buscar várias soluções para essa questão da geração de renda, da moradia, da conectividade, a necessidade de ter uma vida social mais rica e uma vida intelectual estimulante para melhorar, inclusive, a cognição e a emotividade, né, a integração social, a felicidade dessas pessoas mais velhas. Então, a gente já tem um dado bem alarmante, que em 2039 a curva se inverte de vez do que a gente chama de bônus demográfico, né? Também temos que rever isso, tá? Mas para a classificação atual do IBGE, você tem as pessoas de 0 a 14 e acima de 65 anos sendo chamadas de improdutivas ou dependentes. E de 25 até, se não me engano, 60 é a pessoa que é considerada produtiva, ou seja, ela está trabalhando e está ganhando dinheiro. Por que eu digo que isso é discutível? Porque está cheio de gente com 65 mais que está em plena produtividade, então esse tipo de faixa, né, de classificação vai ter que ser revista em função de uma nova realidade. Então, a razão de dependência, ela já se inverte em 2039. O ano passado, o Brasil teve, assim, o auge do bônus demográfico, foi por causa da pandemia um tempo perdido, porque foi o último ano em que nós tivemos mais pessoas produtivas do que dependentes. Mas, enfim, nós temos que rediscutir esse tipo de classificação, tá? A ONU desenhou 3 cenários para o Brasil, e vejam que o cenário mais provável de acontecer, que é do crescimento populacional médio, mesmo assim é muito alarmante, né, gente? Vejam que ali a egípcia já foi para o espaço, nós já estamos com uma bela ânfora, onde a gente já tem muito mais idosos para serem sustentados pela previdência pública, privada, mercado de trabalho, seja o que for, porque não há jovens suficientes. E por que isso está acontecendo? Primeiro, nós diminuímos a natalidade, então estão nascendo menos jovens, nós diminuímos a mortalidade, porque as pessoas estão ganhando mais anos de vida e com mais saúde. Então, essa conta não fecha mesmo. E a gente quer viver cada vez mais. Aí é que essa conta não fecha mesmo, né? Porque as tecnologias que estão vindo por aí, de genética, né, e até robótica, elas estão atuando no sentido de fazer a gente viver 200 anos, né? Hoje em dia é uma discussão, a pessoa que vai viver 200 anos, é dito que ela já está entre nós. Muitos de nós, a não ser que aconteça algo muito fora do comum, mas muitos de nós, com o avanço da medicina e da farmacêutica, vamos chegar fácil aos 100 anos, tá? E quando a gente fala de tecnologia, e aí novamente temos mais oportunidade de negócio, né, na área tech, toda a parte de implantes de chips, acabou esse negócio de você ter que usar óculos, ficar com catarata, ter problema cognitivo na sua velhice. Você vai botar um implante auditivo, um implante visual e vai ter uma visão de lince, né? E um monte de dispositivos, como hoje nós temos um simples marca-passo, imagine o que a gente não vai ter no futuro com essa
fusão homem-máquina, exoesqueletos, né, que vão sendo usados nas empresas, e onde aí não faz mais diferença se você tem um trabalho que exige força física, se você é jovem ou idoso, porque com o exoesqueleto isso nivela as pessoas pela idade, e novamente mais oportunidade de negócio. Todos os anos, né, o World Economic Forum, ele produz um relatório dos riscos globais, e eu particularmente fiquei surpresa que no relatório de 2021 não se fazia nenhum tipo de menção ao envelhecimento populacional, e eu fui investigar e vi que ele tinha sido mapeado em 2013 como um risco, e de lá para cá ele sumiu, né, dos estudos do World Economic Forum. Por que isso é grave, gente? Porque se você não chama a atenção para uma problemática e você não olha aquilo como um risco, pouco as empresas e os governos se movimentam para trazer soluções, para trabalhar políticas públicas que deem conta de resolver, né, de tentar mitigar esse risco. Então, assim, tentando entender, me parece que existia uma área, um comitê dentro do World Economic Forum que era dedicado ao estudo do envelhecimento, que ele se desfez, e por isso estamos vivendo nessa matrix, né, fingindo que o problema não existe, mas eu mostrei para vocês lá a ânfora, o problema está bem presente, é um tsunami que está chegando aí. Então, a gente também estranha de ver a questão etária muito ausente das políticas de diversidade dentro das organizações, que agora uma das áreas de sustentabilidade mais badaladas é a diversidade. Então tem grupo de afinidade para tudo, né? É o grupo de empoderamento feminino, de masculinidade tóxica, de LGBT, dos PCDs, não sei o quê, e não tem grupo de afinidade para a diversidade etária, que é a mais democrática de todas, talvez porque as pessoas mais velhas, elas se sentem tão desempoderadas que elas não acham nem que elas têm o direito de formar um grupo, né, para lutar dentro da empresa pelos direitos delas. E quando a gente vai olhar outra agenda que é bastante perseguida pelas empresas de uma maneira geral, né, dos ODS, a Agenda 2030, o envelhecimento, ele está incluído em todos esses 7 ODS que estão listados aqui embaixo, ou seja, a gente tem que lidar com a questão etária porque ela é uma questão de responsabilidade social muito séria que vem aí pela frente. Nós temos no Brasil uma legislação bacana, que é o Estatuto do Idoso. Dentro do Estatuto do Idoso existe, né, uma série de regalias, e quando você é 80 a mais regalias, né, você tem, mas o Estatuto do Idoso também nem sempre é obedecido e observado, né? Não tem, a começar pelos próprios governos, de não terem programas que não tem nenhuma calçada dentro da cidade adaptada para um idoso se locomover, que dirá outras coisas, né? Vai um idoso subir num ônibus, né? Aquele degrau alto, não tem a menor condição. Então, as cidades e o poder público, em geral, não está preparando as cidades para essa nova realidade. Então, se fala muito de smart city, cidade cheia de sensores, mas não dá nem tempo da pessoa atravessar a rua e chegar lá do outro lado da rua quando o sinal fecha, né, se for um idoso. Então, são incongruências que a gente vê aí. Também existe, em nível internacional, a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, e nós temos a OMS declarando até de 2020 até 2030, nós temos a década do envelhecimento saudável. Agora, olha que coisa absurda, gente. Só 17 municípios desse país enorme que é o Brasil fazem parte da rede global de cidades e comunidades amigas da pessoa idosa.
quando é uma coisa urgente a gente pensar, por exemplo, na questão da moradia, né? Não só dessas questões que eu falei, de mobilidade, né, de integração das pessoas com o transporte público. 3/4 dos idosos do mundo vivem em grandes centros urbanos. As cidades vão ter que estar adaptadas para essa população que vai envelhecendo. De novo, mais oportunidades. Eu já vi várias coisas, inclusive de senior tech, embutidas em roupas, em relógios e no próprio celular, que ajudam, por exemplo, uma pessoa que está se locomovendo na rua, se ela ficar confusa para ela voltar para casa, ou para a família poder estar monitorando e vendo, às vezes a inteligência artificial consegue até ter uma capacidade preditiva pela lentidão anormal de que a pessoa está prestes a ter um AVC, ou está com algum problema, né, que naquele dia não levantou da cama, ou saiu de casa e ainda não voltou, a luz da casa não acendeu, significa que não houve movimento na casa, e aí você alerta parentes, alerta cuidadores, então, assim, tem muitas oportunidades de tecnologia voltada ao idoso. A Previdência Social, a gente vai ter, de fato, essa conta que não vai fechar, né, por essas razões que a gente já falou, mas também a gente vai ter que rever a idade da aposentadoria, porque as pessoas hoje em dia estão, de fato, trabalhando durante mais tempo, e isso já é uma tendência em vários países de empurrar a idade para se aposentar cada vez para mais tarde, né? Então, talvez a gente passe a ter, de fato, uma idade de aposentadoria de 70 anos, que, na verdade, ela não é propriamente uma injustiça, ela é simplesmente uma recalibragem de um tempo de atividade, né, de capacidade de trabalho que mudou, de fato. E aí a gente agora acaba a parte hard e vem para a parte soft, né, que é a gente entender culturalmente qual é a nossa relação com a ideia do envelhecimento, né, o que significa velho. Quando a gente faz essa pergunta, o que significa velho, geralmente, né, isso varia conforme a cultura. Tem culturas que olham o velho como aquela pessoa sábia, né, que tem as respostas, é o arquivo vivo. Então, existe uma grande reverência pelos mais velhos. Outras culturas olham o velho como descartável, porque ele se torna um peso social, ele é inútil, então você larga o velho lá no meio da floresta para ele morrer. Quando todo mundo nasce, já sabe que vai ser assim quando envelhecer. E existe uma ideia bastante ocidental também, principalmente nos países ricos, mais desenvolvidos, de que a velhice seria aquela fase para curtir a vida doidado, né? Que você vai se aposentar e está com a vida ganha, aí você vai conseguir finalmente fazer tudo aquilo que você tinha vontade e não teve, porque você estava ali com seus compromissos de família, né, de trabalho. E a gente aqui no Brasil, né, primeiro que essa ideia do aposentado com a vida ganha, ela é cada vez mais uma fantasia em todos os países, cada vez os idosos estão mais empobrecidos, né, perdendo ganho, e se você antigamente, seus pais morriam e você herdava alguma coisa, os seus pais, agora como estão vivendo mais, eles vão queimar toda a lenha do patrimônio para poder pagar suas contas até falecer. Então, já não vai ter mais essa coisa também tanto da herança que é deixada para os herdeiros, né? Então, a gente aqui no Brasil, né, em muitos lugares do mundo, infelizmente, ainda tem uma ideia muito de que o velho é o peso social. Ele é teimoso, ele é lento, ele é ultrapassado, é obsoleto, é inútil, é dependente, né? É a pior percepção possível que se tem, é uma velhice fragilizada, um indivíduo que é um estorvo para a família, improdutivo. Quando o que deveria ser a percepção, se a gente observa como são os idosos atualmente? Eles são ativos, eles são independentes, são conectados, são experientes, estão com uma saúde boa. Então, a gente tem que, a primeira coisa, ressignificar a narrativa
do envelhecimento, de que ele é sim um cidadão produtivo e ativo, que quer ir lá votar, que se a gente olhar, muitos dos representantes governamentais que a gente tem são idosos e eles continuam, olha aí o Biden, que é o presidente mais velho que os Estados Unidos já teve, né? Ele é um consumidor ageless, ou seja, ele percorre todas as categorias de produto, mesmo aquelas que são rotuladas como coisa de jovem, e ele é antenado, ele é digital. Existem N pesquisas que mostram que, de fato, os velhos de hoje têm tablet, usam celular, e a pandemia, particularmente, acelerou a inclusão digital dos mais velhos, porque se tinha aqueles que ainda tinham qualquer preconceito de pagar conta com aplicativo de banco ou pedir delivery pelo aplicativo, isso aí acabou, né? Fala com a família pelo Zoom, enfim, estão em grupos de WhatsApp, então demoliu essa ideia desse velho desconectado. O que são essas ideias e essas narrativas? É o que a gente chama de etarismo ou ageísmo, né? Ou idadismo, porque a gente vem de uma cultura que a gente chama de jovem-cêntrica, onde ela acha que cool é ser jovem e que o velho é obsoleto, mas isso não podia ser mais distante da realidade. Então, esse tipo de coisa se traduz em estereótipos, preconceitos e discriminação em relação aos idosos. Como, por exemplo, aconteceu com a Beth Faria, que foi lá com seu biquíni na praia e teve que aguentar um monte de gente nas redes sociais, porque um paparazzo tirou foto dizendo que ela era ridícula, que ela era sem noção, onde já se viu uma mulher de 72 anos ainda usando biquíni. Ou as críticas que a Glória Pires teve que ouvir, inclusive da própria família, quando ela resolveu assumir os cabelos grisalhos. Outro exemplo de etarismo: ninguém acha esquisito um homem com uma esposa bem mais nova, mas quando é o oposto, os caras são vistos como anormais e as mulheres são ridicularizadas, como foi o caso, né, da mulher do Macron, que as ofensas aqui no Brasil foram tantas que até apareceu uma hashtag, né, Pardon Brigitte, né, pedindo desculpas a ela pelo ageísmo. Então, se a gente vê, fazendo pesquisa, né, uma pesquisa aí que a FGV fez, ilusoriamente, 70% das empresas acham que os mais velhos não acompanham as transformações tecnológicas. Ora, se você acha que o cara não é tecnológico, não é digital, você não vai fazer nada para ele, você está pouco se lixando de que o X-design da interface do seu site esteja adaptado para a jornada de um consumidor mais velho, de você, né, trabalhar aplicativos para lidar com esse tipo de consumidor. Mas isso aí é um absurdo. Aqui é na foto, tá, para comprovar. Essa é minha mãe e minha tia, 76 e 75 anos, com seus tablets, sendo que minha mãe tem 2 tablets, minha tia assiste Netflix usando laptop conectado com a televisão, ou seja, tem grupo de WhatsApp, se trocam mensagem todo dia, fazem videochamada. Então acabou isso, gente, acabou. E eu estou falando de gente de 70 a mais, né? Não é nem 50 a mais, é 70 a mais. E aí surgem alguns fenômenos, né? Uma das coisas que a gente tem que é muito inédita, nós temos 5 gerações convivendo na mesma época, isso nunca aconteceu na história da humanidade, e 4 gerações convivendo dentro das empresas, ou seja, é o grande desafio da intergeracionalidade. Como é que eu faço quando eu tenho essa gama grande de pessoas vivendo, né, no mundo? E é óbvio que isso cria, né, uma mistura, um cruzamento de comportamentos, onde fica muito difícil delimitar caixinhas geracionais, porque essas pessoas todas estão vivendo na mesma época e tendo que usar as mesmas tecnologias. Então, uma coisa muito ruim é quando se infantiliza o idoso, né? Falar creche para idoso. Idoso não é criança para precisar de creche, né? Então, isso é um traço de etarismo. E geração sanduíche, porque
Isso para os RHs vai ser um grande desafio, porque hoje você tem pessoas que estão ao mesmo tempo tendo que cuidar dos filhos e dos pais, por isso que elas são, né, sanduíche. E agora há pouco tempo apareceu isso aqui que foi muito engraçado, que é o feitiço virando contra o feiticeiro, que foram os geração Z chamando os millennials de velhos, né? E o nome que eles deram foi cringe, achando que várias atitudes e comportamentos dos millennials eram coisa de velho, eram vergonhosos e tal. Então, isso é a mesma coisa que os millennials faziam com os 50 a mais, eles hoje estão sentindo na pele, e ao sentir na pele, estão vendo também como não tem nada a ver, né? Porque é um absurdo serem taxados assim. E quando a gente está fazendo marketing, lá no curso da FGV, nós temos muitas pessoas com projetos super bacanas, né? E aí, uma vez apareceu uma aluna que ela está com um marketplace muito interessante, que já está recebendo, inclusive, venture capital e tal, que ela veio com a ideia de produto para idoso. E a gente questionou, epa, o que é produto para idoso? Porque se você sair do segmento de fralda geriátrica, de bengala, de andador, de cadeira de roda, tudo é produto para idoso, porque o idoso toma vinho, o idoso compra lingerie, o idoso viaja, o idoso gosta de decorar a casa, gosta de ir no cinema, assiste Netflix, né? Tudo é produto para o idoso. E aí o marketing das empresas, né? Vocês aí com seus negócios, seus empreendimentos, pelo amor de Deus, não caiam em algumas ciladas etaristas, como achar que está abafando, dizendo que os 60 são os novos 40. Os 60 são os novos 60. Ou eu não sou velho, eu sou jovem há mais tempo. Não. Ou aqui que é um absurdo, né, como aconteceu, de rotularem o Washington Oliveto que ele é jovem com experiência. Desculpe, ele só tem experiência porque ele é velho. Porque se ele fosse jovem, ele não teria experiência. Então, isso são ciladas, né, de vieses inconscientes, onde a gente, de certa forma, está olhando para ser velho com uma carga negativa. E, na verdade, o que você tem que ter é orgulho da velhice. E uma outra coisa que eu me deparei, que foi quando era para batizar o curso da FGV, e frequentemente, né, vamos falar sobre terceira idade. Não, terceira idade é um termo erradíssimo, porque ele não corresponde mais à jornada de vida das pessoas. Como é que era a jornada da gente antigamente? Você tinha a primeira idade, que era a sua infância, onde você estudava, brincava, depois estudava. Depois você tinha a segunda idade, que é onde você formava família e trabalhava. E você tinha a terceira idade bem pequenininha, que era onde você envelhecia, aposentava e morria. A gente vê que isso já muda, porque o amarelinho começa a crescer bastante, né? Aqui o amarelinho, a gente já está com uma terceira idade bem mais longa. Mas hoje, gente, a realidade que nós vivemos é de jornadas não lineares, porque a gente alterna momentos da vida da gente, onde a gente tira um período sabático, depois a gente aí volta a estudar quando é mais velho, enfim, a jornada não é mais linear. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Eu conheci, esse aqui é o casal Formaggio, né? Eles são nômades digitais, então eles alternam ao longo da vida deles um período em que eles estão estudando, outro período em que eles estão tirando um sabático, curtindo a vida, e outro período que eles estão trabalhando. Ou aqui um outro exemplo, essa é minha prima, Leonor, e aqui um colega da FGV, eles têm mais de 70 anos e estão iniciando um negócio, né, que é um negócio de treinamento, aos 70 e muitos anos. Ou seja,
eles estão vivendo a dita segunda idade, aquele azulzinho, após os 70 e tantos anos, quando era esperado que eles fossem amarelinhos, aposentados. Mesmos exemplo aqui, né? Lúcio Tiquito, tirando o diploma aos 104 anos, a outra aqui, que entrou na federal aos 72, e o médico aqui, né, que concluiu o curso de medicina aos 87. Então, eles estão naquele azul escuro, que seria a primeira idade, após os 70, quase aos 100 anos. Percebem que a jornada não é mais linear e que é errado a gente rotular o idoso como terceira idade, porque o significado de terceira idade como aposentadoria, como o não trabalho, o não produtivo, deixou de existir, e você tem muita gente madura, idosa, vivendo a primeira idade, estudando, né? Então, por isso a gente tem que ressignificar esses nossos conceitos. Tem muita gente ao longo da história, e isso vai ser cada vez mais uma realidade, iniciando negócios, uma idade já bastante avançada, né? Vocês já devem ter visto, porque isso já circulou bastante, até como meme, a questão de vários grandes empreendedores, como o Walmart, a Ford, a Nestlé, todas pessoas que eram mais velhas. E hoje a gente tem também de pivotagem de carreira, ou seja, você não vai trabalhar na mesma coisa a vida toda e ter aquela carreira linear, você vai ficar anos numa mesma empresa. Vai ser normal as pessoas terem outros interesses e reprojetarem suas carreiras várias vezes, inclusive iniciando após os 50, após os 60, após os 70. E aí a gente recai num conceito que ele bagunça muito a questão da segmentação do marketing, que é o conceito de perennial. É um conceito que surgiu, foi criado pela Gina Pell, ela é uma blogueira de inovação, e ela, em 2016, criou esse termo, que são aquelas pessoas que você não consegue encaixar elas dentro, né, de uma geração específica, porque elas são atemporais, elas têm comportamentos e hábitos que são estereotípicos de várias gerações. E por que isso, gente? Porque nós temos 5 gerações convivendo atualmente no mundo. Então, é natural que os traços geracionais se misturem, né? Então, aqui a gente tem Helena Charger, que ela começou a empreender com lingerie aos 70 anos, inclusive sendo ela a modelo de passarela das lingeries. A questão de demolir de que idosos não transam, não existe sexualidade na maturidade, então muito bacana que a Dove, junto com a Getty Images, criou todo um banco de imagens mostrando casais mais velhos sensualizando, e esse é um super mercado. A gente fez uma pesquisa dentro lá do curso de longevidade com mais de 400 pessoas, e é muito interessante a gente ver como que as pessoas continuam frequentando sites de relacionamento, comprando brinquedinhos eróticos em sexy shop, interessadas em fazer interferências até cirúrgicas de rejuvenescimento, né? Enfim, uma série de coisas que o estereótipo diz que a pessoa não tem mais, vira assexuada depois de uma certa idade. E esse caso aqui, muito bonitinho, que vocês viram, né, que a dona Maria mandou currículo, ela com 100 anos, eu acho, e ela 101 anos. E aí pensaram, mas por que a senhora está mandando currículo querendo trabalhar? Porque eu quero ganhar um dinheirinho para tomar o meu vinhozinho, né, e fazer aí, né, minhas tacinhas de vinho. Uma marca de vinho foi lá e pegou ela de garota propaganda. Ontem, eu tive a oportunidade de assistir essa palestra. O Chip Conley é um popstar na área de
longevidade, a área dele é Senior Living, e ele foi o diretor Head Global de Estratégia do Airbnb. Ele falou um negócio que eu achei muito interessante, né? Conhecimento envelhece e fica obsoleto, né? Todo tempo. Não importa qual é a sua idade. Conhecimento envelhece, porque a tecnologia avança, né? Novas descobertas são feitas. Mas a sabedoria, não. Sabedoria é reconhecer padrões e intuir o que vai acontecer depois. Ora, gente, se você começa a reconhecer, e aí a gente volta lá atrás em algumas sociedades que olham o mais velho como o arquivo vivo, o sábio, né? Aquele que tem a contribuir. E sabedoria só vem com experiência, com vivência. Então, você passa a olhar a pessoa mais idosa como sábia, e não como pessoa obsoleta, porque não está atualizada. Qualquer um pode se atualizar. O que o Chip Conley fala, ele diz, as pessoas precisam se manter curiosas. E o novo, ele tem a Modern Elder Academy, né, que ele abriu na Califórnia, que é a ideia do estudo por toda a vida, de você se manter curioso e continuar sempre estudando. Como é que ele foi parar no Airbnb? Ele vinha de uma carreira de hoteleiro, tinha uma empresa estranha, tech, que tinha como propósito democratizar o acesso à hospedagem, e ele foi chamado pelo CEO, o Brian, para ser uma espécie de mentor. Mas ele disse, era muito curioso, porque ao mesmo tempo que eu era mentor dele, ele era meu chefe, eu respondia a ele. E nós criamos, então, uma coisa se fala muito de mentoria reversa, mas, na verdade, isso é a mentoria bilateral, que hoje está começando a surgir nas empresas, onde ele aportou para o Airbnb toda a questão de inteligência emocional, de liderança, e o Airbnb aportou a ele todo um conhecimento de tecnologia, metodologias ágeis e mindset do Vale do Silício. Então, essa troca intergeracional deu muito certo e mostrou para ele que realmente existe espaço e dá uma liga muito boa e muito enriquecedora quando você faz essa mentoria bilateral e tem esse convívio de gerações dentro das organizações. E aí, né, para demolir, já terminando aqui, o Chip Conley meio que reafirma isso, mas eu tive a oportunidade, né, de perguntar para o Anderson Diel, que é da Inovativa Brasil. Ele é um angel investor, ele é um serial startupeiro, ele já montou várias startups muito bem-sucedidas e ele adora mentorar pessoas. Ele já esteve 2 vezes com a gente no nosso curso. E eu perguntei para ele, né, a questão de pitch, porque essa linguagem muito rápida do pitch parece coisa de jovem, né? Snapchat, TikTok, que a pessoa mais velha não se daria muito bem com questão de pitch. O que ele disse? Pelo contrário, as pessoas mais velhas são melhores de pitch porque elas têm mais segurança. O cara tem uma vida fazendo apresentação. Geralmente o cara mais jovem está nervosão. Aquilo é tudo ou nada para ele, ele não tem muita experiência, ainda não viveu muitos obstáculos na vida, então, geralmente, as pessoas mais velhas, elas costumam ser melhores de pitch. E tem 2 pesquisas, aí voltando aqui, né, do Kaufman Institute e Harvard, que o Chip Conley também mencionou, mas a CNN tem um seriado, foram 3 episódios, vocês podem procurar, sobre longevidade, onde aparece essa pesquisa. As pessoas mais velhas, como elas têm mais repertório no cérebro, né, o volume de dados do cérebro é maior, elas realmente demoram um pouco mais para percorrer, né, todo aquele repositório de informação. Mas exatamente pela riqueza de dados que tem lá dentro,
conseguem fazer conexões muito mais ricas e criativas, ou seja, é exatamente ao contrário do que se imaginava. Quanto mais velha a pessoa, claro, não estamos falando de quem tem Alzheimer ou problemas cognitivos, tá? Mas uma pessoa saudável, quanto mais velha, mais criativa ela tem capacidade de ser. Então, olha aí de novo a gente demolindo, né, o preconceito etário e a ideia de que startup e empreendedorismo é coisa para gente jovem. Não, tem espaço para todo mundo e o resultado vai ser tão melhor quanto mais você consiga colocar diversidade dentro da organização, inclusive diversidade etária ou intergeracionalidade. Essa é a fórmula do sucesso, tá? E aí, eu deixo aqui meus contatos e espero, né, que vocês tenham aí muito sucesso nos empreendimentos que vocês estão se propondo a fazer daqui para frente. E treinem pitch e não se apeguem a nenhum tipo de etarismo, nem por ser jovem demais e nem por ser velho demais, porque também não é o caso de achar que o jovem é mimimi e floco de neve. Todas as gerações têm muita coisa bacana a contribuir. E é isso. Excelente. Excelente, Patrícia. Muito bom, foi um apanhado geral de informações. Se quiser minimizar e voltar... Isso, beleza, que aí já facilita a gente se ver aqui. Minha amiga, eu sei que o teu tempo está curtíssimo e assim a gente não tem condições de trazer muitas perguntas aqui para essa nossa conversa. Realmente foi uma verdadeira aula, já te agradeço de forma antecipada e eu queria só colocar uma pergunta aqui para a gente finalizar. Seria no sentido, dentro do teu ponto de vista, como é que as startups, os desenvolvedores de negócios digitais podem melhorar essa aproximação com o público mais sênior, como é que pode, e como é que esses idealizadores desses negócios, esses CEOs, digamos assim, desses novos negócios digitais que estão focados de repente em um público mais comum, que de repente as pré-acelerações costumam indicar, como é que eles podem melhorar esse network, essa inter-relação com um público que daqui a pouco vai ser realmente a prioridade do processo, né? Uma coisa bacana, né? A gente está vendo aí o ecossistema de fintechs e finanças sociais crescendo bastante, e tem muito crédito atualmente começando a ser disponibilizado para pequenas e médias empresas, então eu acho que isso vai ajudar bastante, não importa a idade, mas o que foi uma crítica que nós fizemos, né, logo na primeira turma da FGV, a gente já está terminando a segunda, projetos com ideias muito criativas, mas quando a gente ia ver a execução do projeto, era tudo muito conservador, muito careta. E aí não tem escalabilidade ou não tem tecnologia embutida. Então, todas as pessoas que a gente tem trazido, né, para ajudar os alunos e que são especialistas, o Sérgio Duque Estrada, da Aging 2.0, que todo ano abre edital para inscrição de projetos, a gente tem a Senior Lab, tem a Mature, tem um ecossistema muito bacana agora de fomento, né? Eles são todos unânimes em dizer, tem que embutir tecnologia de alguma maneira, né? Você ter um aplicativo, porque senão você não tem escalabilidade. Essas pessoas mais velhas adoram ser mentores, então se você for jovem, peça ajuda na cara dura, eu garanto a você que tem muitos caras mais velhos. Na Senior Lab, por exemplo, a Senior Lab é um dos professores lá, Martin Henkel, tem muita pesquisa, que eles estão sempre em lives também, tem a Labora tem embaixadores, esses embaixadores sempre ajudam as pessoas. Então, o ecossistema de longevidade, ele está muito grande, muito variado, tem muitas fontes onde as pessoas podem beber,
Lá na FGV, o nosso foco não é necessariamente empreendedorismo, né? Eu conversava com o Denis de que a gente é orientado a projeto, porque hoje em dia tudo é projeto, então a gente está falando de intraempreendedorismo também, de você bolar um projeto dentro da sua empresa, né? Mudar uma política, criar um programa, e nós já estamos com bastante empresas querendo criar várias coisas voltadas para esse segmento. Então, assim, tem espaço para todos e usem o conhecimento dos mais velhos, eles adoram ensinar normalmente, né? Você consegue abrir espaço, mas ao mesmo tempo, se você é mais velho, vai lá fazer seu curso de mídia digital, vai lá entender. Olha, nós tivemos uma desembargadora aposentada, a Laís Rogéria, que ela é de Porto Alegre. Ela estava fazendo curso de marketing digital, curso de mercado da longevidade. Então, assim, é a curiosidade, é se manter curioso para você estar atualizado, para ter um negócio que já não nasça obsoleto, porque, né, perdeu o bonde, entender de metodologias ágeis, entender como é que trabalha com squads, né? Entender que hoje existe uma exigência também da questão da sustentabilidade, os ODS, que o Sebrae tem também um núcleo maravilhoso de sustentabilidade, né? Então, e buscar o que tem de melhor dos dois mundos, né? E se manter curioso, antenado e o mais possível tecnológico, porque, minha gente, a carreira 5.0 vai vir com inteligência artificial, vai vir com Big Data. O que vai fazer o diferencial dessa carreira é o soft skill. E isso, os mais velhos têm de sobra. Isso é a tal sabedoria, é a inteligência emocional, é tudo aquilo que o Chip Conley aportou lá para o Airbnb e que faz com que o Airbnb seja a única empresa no mundo até hoje que atingiu 100 bilhões de dólares, mantendo os mesmíssimos 3 sócios fundadores. Então, muito disso, quem sabe, né, os ensinamentos do Chip não conseguiram fazer com que esses sócios se entendessem durante todos esses anos, né? Porque a maturidade traz isso, mais equilíbrio emocional também. Enfim, cada geração tem o seu potencial, né, para aportar. Sim, sim. E nesse processo todo, a gente tem a condição de vislumbrar outras alternativas que podem facilitar a nossa vida no sentido de habilidades na relação um com o outro. A gente costuma dizer no nosso ambiente, no Sebrae Lab e em outros ambientes que a gente vai, que realmente existem dois públicos, principalmente nesse contexto pandêmico. O público que tem assim um apego muito gigante à tecnologia, que são os tecnófilos, que a gente chama, os que acham que a solução toda vai partir a partir de um device, vai surgir a partir de um equipamento digital, e tem os tecnófobos, os caras que têm realmente uma fobia gigante à tecnologia. Eu acho que nessa conversa direta que a gente está tendo aqui, tanto para o público sênior quanto para o público que daqui a pouco vai ser sênior, a gente precisa encontrar uma centralidade no processo, e aí você fala muito bem em relação às soft skills, às habilidades que são necessárias para se desenvolver e se encontrar ali uma equiparidade de forças, no sentido de entender que nem a tecnofilia, nem a tecnofobia são sensações que devem constar no indivíduo, e sim o equilíbrio do entendimento de que sim, Com um certeza. pouco de tecnologia vai me ajudar, sim, a perca do medo em relação à tecnologia também é algo que eu preciso buscar para encontrar uma melhor condição de enfrentar um mercado que vai estar realmente extremamente automatizado. Eu digo isso E, Denis, porque... Pode falar. automatizado e velho. E velho, Tá? exato. O E velho. futuro não é millennial, cool não é ser jovem, o seu consumidor do futuro vai ser o velho. Pô, eu falo velho que eu não tenho medo nenhum de falar a palavra, que para mim ela não tem carga negativa. E mais, gente,
Não se trata de fazer produto para idoso, se trata de fazer um produto atemporal. É o shampoo que Atemporal. todo mundo usa, que todo mundo consegue manusear a embalagem e ler o rótulo, que é o imóvel que ele adapta tanto para um casal jovem quanto para aquela pessoa mais idosa que vai ter que circular por ele, eventualmente com uma cadeira de roda ou com um andador, que a bexiga não aguenta passar a noite inteira sem fazer xixi, então você já tem que projetar o quarto de forma que a cama fique numa posição próxima do banheiro, ou ter sensores que a luz acenda para a pessoa poder não tropeçar, né? E isso é pensar o produto atemporal. Atemporal. E existe uma conexão muito próxima, foi assim que, inclusive, eu me envolvi, eu fui para a Inglaterra estudar novas economias, aí tinha economia colaborativa, que são dos Uber, Airbnb, esses modelos novos, tinha a economia da longevidade, a Silver Economy, e a Care Economy, que a Care Economy, ela é considerada uma economia invisível, é a economia do cuidado, que são esses cuidadores, o trabalho doméstico, e olha, a gente está numa coisa tão revolucionária que agora a Argentina, esta semana, acabou de aprovar uma lei que conta aposentadoria por tempo de serviço para quem foi mãe, ou seja, que abandonou a carreira para cuidar de filhos. Isso é a economia invisível, que movimenta milhões, tem valor, mas não é computada no PIB. Então, Sim. Quando a gente fala de soft skills, existe uma economia gigante voltada para os mais velhos, ligada à economia do cuidado. A gente tem projetos lá no curso de concierge 60 mais, de centro-dia para os idosos, tem um monte de coisa lá que está explorando justamente a care economy. Mas é o que a gente fala, tenha algo tecnológico para te ajudar. Né? Sim. Porque senão você não escala. Existe um número limite de horas que um cuidador consegue, assim como um médico não consegue atender, mas aí aparece a telemedicina, por exemplo. Então, o que a gente quer dizer é assim, mantenha o seu olhar afiado, que existe aí um manancial enorme de possibilidade na economia do cuidado voltada a esse segmento, e existe um manancial enorme de senior tech, de tecnologias também voltadas para esse segmento, ou seja, tem para todos, porque esse segmento vai ser o maior que teremos pela frente, né? Sem dúvida. Patrícia, a minha cabeça bugou agora, eu assisti a palestra Natural. toda e assim, me abriu inúmeros horizontes de possibilidades, já estou pensando em muitas frentes que de repente a gente pode atuar, localmente aqui no Amazonas, e enfim, todo mundo que está acompanhando a gente de repente pode ter pensado em novas possibilidades, enxergando esse cenário para um futuro bem, bem próximo, né? Então, assim, eu só tenho a te agradecer por essas palavras aqui. Eu espero que eu tenho certeza que o público gostou bastante desse conteúdo e espero te encontrar em breve numa próxima oportunidade aqui no Lab para falar mais sobre Prazer, essa eu quero. temática. Você mencionou sobre o teu curso, né, o curso pela FGV. Eu vou colocar aqui no chat, aqui nos comentários também, É só o entrar no link do portal, curso. procurar lá cursos de curta duração, é um curso curto de 4 meses só, são 4 disciplinas, 4 aulas de 4 disciplinas, cada uma, e que você em 4 meses tem uma formação muito profunda. Isso aqui que eu dei para vocês é uma pontinha do iceberg, porque, nossa, realmente é bem complexo o tema, ele não é trivial a gente trabalhar com esse segmento, mas é uma necessidade, a gente vai ter que se aculturar para lidar com esse segmento. Então, entrando no portal da FGV, você pode procurar lá, Formação Executiva em Mercado da Longevidade, e a gente vai começar a próxima turma agora, 1º de setembro, quer dizer, já é a terceira turma em 2021, olha a força que essa procura, né? economia está começando a ter. E vocês podem me procurar lá no LinkedIn, que eu estou sempre lá publicando. Então, a hora que você começar a surfar nessa onda, uma coisa vai puxando a outra. Sabe como é que são os algoritmos, né? Eles vão percebendo que você vai ter interesse em longevidade e vão começar a te mostrar coisas.
É verdade. Então, Patrícia, obrigado demais mais uma vez. Prazer, E realmente Denis. eu não tenho Obrigada a como te você. agradecer as tuas palavras hoje, que foram essenciais para toda a audiência que está acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo, hein? Obrigada, gente. Tudo de bom. Até uma próxima. Então é isso, gente. Ficamos por aqui nessa nossa conversa especial, hoje falando sobre o mercado de longevidade. Gostou do conteúdo? Achou interessante? Comenta aqui no nosso chatzinho, coloca aqui nos comentários, acessa lá os contatos da Patrícia, tem sempre um conteúdo interessante lá nos canais das redes sociais que ela colocou. Então, realmente, existe aí uma frente de atuação muito importante dentro desse mercado e é importante que a gente fique atento a esses números, todos esses que foram apontados aí pela Patrícia. Eu pedi para a Patrícia comentar um pouco sobre o curso da FGV, não foi nem porque ela pediu para comentar algum jabá, não, é porque realmente eu vejo que é essencial, é crucial que a gente faça uma imersão em relação a esse conteúdo, e eu vou colocar aqui no chat, colocar nos comentários, procure saber, verifique a possibilidade de fazer esse tipo de imersão, porque realmente o mercado todo está apontando para esse segmento. Eu, particularmente, como disse para a Patrícia, eu estou abismado com os números, eu estou chocado, a forma como ela falou, a didática, realmente faz a gente pensar sobre muitas práticas que a gente precisa alterar no nosso dia a dia, seja na prospecção de estratégias, na utilização de recursos voltados de repente para um público que não é esse público, para um público mais comum dentro dos ambientes de gestão de marketing, por aí vai. Eu acho que a gente precisa realmente parar, pensar e observar tudo isso que foi apontado aqui pela Patrícia. Eu achei demais, espero que você também tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Sebrae Lab, acompanhar os conteúdos que a gente tem trazido aí toda semana. Beleza? Então é isso, obrigado demais. A gente se vê então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau aí.